dando continuidade aos trabalhos para o lançamento nacional do SISBA-Ajude, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, compõe o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e suas excelências os senhores presidente do Banco Central, ministro Roberto Campos Neto, o procurador-geral da Fazenda Nacional, doutor Ricardo Soriano de Alencar, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Rodrigues, e a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutora Deise Stalin Mota. Tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Bom dia a todos novamente que nos acompanham. Bom dia ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom dia ao procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. Conselheiro Marcos Vinícius, que coordena essa área, juíza Deise. Senhoras e senhores, hoje lançamos o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, SISBA-Ajude. O referido sistema é fruto de parceria estabelecida entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do país e a Procuradoria da Fazenda Nacional, mediante a assinatura de acordo de cooperação técnica que realizamos em dezembro do ano passado. O objetivo desse acordo foi justamente desenvolver um novo sistema para substituir o BACENJUDE, com vistas a aprimorar a forma pela qual o Poder Judiciário transmite suas ordens às instituições financeiras. Essa substituição se justifica pela necessidade de se incluir novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com o BACENJUDE por força das limitações técnicas decorrentes da natureza das tecnologias nas quais o sistema fora originariamente programado. Nesse contexto, e tendo como foco o cumprimento dos comandos constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, reunimos esforços para a renovação tecnológica da ferramenta BACENJUDE. Além de permitir o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já possíveis pelo BACENJUDE, o SISBA-Ajude permitirá também a requisição de informações detalhadas sobre extratos em conta corrente, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques e extratos do PIS e do FGTS. Além do mais, pelo novo sistema, o SISBA-Ajude, será possível bloquear tanto os valores em conta corrente como ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações. Em breve, novas funcionalidades serão incluídas no SISBA-Ajude, que está preparado para o aperfeiçoamento constante, sempre em prol da melhoria dos serviços judiciários, dada a sua arquitetura mais moderna. Trata-se, assim, de importante avanço que contribuirá para a maior agilidade nas comunicações entre os órgãos do Judiciário e as instituições financeiras, sempre com o devido resguardo da segurança e do sigilo das informações. Com a entrega do SISBA-Ajude, conseguimos atender a uma necessidade há tempo constatada e debatida no Comitê Gestor do BACENJUDE desde 2015. Ressalto, assim, o êxito da importante parceria firmada entre o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional, a qual permitiu, em menos de 6 meses, a construção de um novo sistema mais moderno e capaz de receber permanentes melhorias. Esse é mais um exemplo, dentre inúmeras outras iniciativas, de uso de novas soluções tecnológicas para a promoção de um processo judicial mais eficiente, responsável e com duração razoável, conforme preconizada na nossa Constituição. Parabenizo e agradeço ao Banco Central do Brasil, na pessoa do seu presidente, a quem também cumprimento pelo trabalho que tem feito à frente desta importante instituição. O país vive hoje a época de juros mais baixo de toda a sua história e não há dúvida nenhuma que o trabalho e a firmeza de Vossa Excelência à frente do Banco Central é responsável por esse sucesso. Agradeço à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, desde a época que lá estava à frente o nosso querido, hoje, advogado-geral da União, José Levi, e agora com o Ricardo Soriano à frente,
a toda a equipe da Procuradoria-Geral da Fazenda, por todo o empenho que dispensaram para a concretização desta parceria. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ao conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que coordena o Comitê do Sistema Jude e que tem atuado com afinco em prol do aperfeiçoamento dessas ferramentas. Cumprimento também o empenho da juíza doutora Deise Starling e do doutor Adriano Araújo, que são juízes auxiliares da presidência, nesse trabalho tão importante. E sempre é bom lembrar que a credibilidade e a segurança jurídica, o cumprimento dos contratos, ela passa também para que as decisões judiciais possam ser cumpridas e os contratos cumpridos. Isso também importa, né, na diminuição do custo Brasil, no cumprimento dos contratos e na execução dos créditos que são aferidos e que são reconhecidos pelo sistema de justiça. É extremamente importante esse trabalho de aperfeiçoamento e agradeço novamente a todos que colaboraram com esse importante sistema. Muito obrigado. Para o uso da palavra, o ministro Roberto Campos Neto. Bom dia a todos. Senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, muito obrigado pelas palavras. Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, senhoras e senhores presentes. Ao ensejo desta segunda reunião preparatória para o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, temos o privilégio de ver coroado o esforço institucional iniciado em maio do ano passado, que culminou com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Banco Central, este Conselho Nacional da Justiça e a PGFN, para viabilizar o desenvolvimento do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, SISBAJUD, prestes a entrar em operação. Esse novo sistema, que substituirá o Bacenjude, permitirá o aprimoramento contínuo das funcionalidades de requisição de informações, bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados pelos órgãos do Poder Judiciário, consolidando a importância para toda a sociedade de contarmos com um instrumento de comunicação ágil, seguro e eficiente com as instituições financeiras. A partir desse momento, onde o sistema passa a ser hospedado e executado no CNJ, entendemos que construímos os alicerces de uma estrutura ainda mais adequada para uma melhor interlocução entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e as instituições financeiras. No bojo do referido acordo, coube ao Banco Central participar da definição dos requisitos do sistema, auxiliar o CNJ na identificação do rol de informações a serem tramitadas no escopo do SISBAJUD, bem como manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS. Nessa primeira etapa, foi priorizada a reconstrução das funcionalidades existentes, sem alteração do protocolo de comunicação e dos layouts de arquivos trocados entre os participantes e instituições financeiras. Além disso, essas funcionalidades poderão ser acessadas diretamente das ferramentas utilizadas pela Justiça, como, por exemplo, o Processo Judicial Eletrônico, PJE, o que irá melhorar a experiência dos magistrados e reduzir a possibilidade de erros ao comandar as ordens. Importante destacar, portanto, que com a manutenção do protocolo de comunicação adotado pelo Bacenjude, a migração entre os dois sistemas será transparente para as instituições alcançadas pelo SISBAJUD. Destaco ainda uma inovadora e transformadora funcionalidade implementada em junho passado, que já pode ser comandada diretamente pelos magistrados de todo o país e que alcança as instituições financeiras instantaneamente, que poderão também responder ao juízo de forma totalmente eletrônica, sem a necessidade do manuseio de documentos físicos em qualquer momento do processo. Trata-se do módulo de quebra de sigilo bancário. Por seu intermédio, as ordens judiciais serão dirigidas instantaneamente ao sistema financeiro e deixam de passar por tratamento do Banco Central, permitindo que magistrados tenham acesso rápido e seguro às informações bancárias necessárias à prestação jurisdicional. De forma totalmente digital e sem qualquer interferência humana, extratos de conta, cartões de crédito, cópias de cheque e contratos de investigados executados serão obtidos pela Justiça. Espera-se, portanto, maior celeridade e eficiência
no cumprimento dessas ordens judiciais. Destaco que, durante 19 anos, o Bacen Jude cumpriu com primor sua função de assessorar a Justiça e agora, após concluído o processo de migração de sua base de dados para o CNJ, poderá ser desativado. Este passo define o início de um novo ciclo de automatização e integração dos sistemas que auxiliam o Poder Judiciário, garantindo que a nossa sociedade continue avançando no sentido de termos mais justiça e paz social. Importante marco do início de uma nova era, o Cisbajude terá melhores condições de evoluir a partir desse ponto e aumentar a efetividade dos processos em busca de apreensão de bens, direitos e valores em poder dos devedores com dívidas reconhecidas pela Justiça. Tenho certeza que o CNJ, contando sempre com o apoio deste Banco Central e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, desempenhará com maestria e firmeza a operação, a manutenção, o suporte, o treinamento dos usuários e a divulgação da nova ferramenta. Esta governança fará com que a ferramenta garanta mais agilidade e eficiência aos processos criminais e de execução, proporcionando uma melhor experiência aos seus usuários. Em nome do Banco Central do Brasil, registro o meu agradecimento às equipes que operaram o Bacen Jude ao longo de quase 2 décadas. E externo meus cumprimentos às equipes que cumpriram, no curto intervalo de 8 meses de trabalho, o desafio de materializar o objeto de acordo firmado entre as nossas instituições para esta importante entrega à sociedade. Obrigado e bom dia a todos. Tem a palavra o Dr. Ricardo Soriano de Alencar. Bom dia, presidente Dias Toffoli, e cumprimentando Vossa Excelência. Eu estendo o cumprimento aos demais ministros, outros magistrados, integrantes do Poder Judiciário que nos acompanham neste momento. Bom dia, presidente, e também ministro Roberto Campos Neto, do Banco Central. Aproveito para estender também aos demais integrantes da equipe do Banco Central, que devem estar acompanhando essa nossa conversa nesse momento. Queria registrar que para a PGFN é uma alegria poder participar desse lançamento nacional do Cisbajude, esse novo sistema, sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. Eu preciso, por medida de justiça, fazer alguns agradecimentos. Agradeço, em primeiro lugar, o CNJ, por toda a parceria e também pelo espaço que foi aberto para que a PGFN possa contribuir neste momento e também doravante com esse sistema. Um agradecimento também muito especial ao Banco Central, porque não apenas porque manteve o atual sistema, o Bacen Jude, por quase 2 décadas em funcionamento, e isso constituiu uma tremenda colaboração com o Poder Judiciário e também com a Fazenda Nacional. E também agradecer o Banco Central pelo fato de que ele ajudou muito na explicação das regras de funcionamento, e aí no enfoque da área de informática, efetivamente, as regras de funcionamento do atual sistema. E então foi essencial para viabilizar a migração para esse novo sistema. Queria até fazer um agradecimento à Dataprev, que trabalhou com muita celeridade, como mencionou o presidente Dias Toffoli. O nosso acordo foi celebrado ao final do ano passado e já agora, 8 meses depois, a gente já consegue apresentar um novo sistema. Eu sou testemunha do esforço feito por toda a equipe da Dataprev para que isso acontecesse, por medida de desempenho. A PGFN também tem que agradecer fortemente pelo fato de que ela passa a integrar o comitê gestor desse novo sistema. E ao integrar esse comitê gestor, ela pode trazer uma visão do credor, que é a própria União, das dificuldades que vêm sendo enfrentadas, e a partir daí a gente vai conseguir, talvez com o tempo, ainda aprimorar ainda mais esse novo sistema. Nós temos algumas limitações do atual sistema, do Bacen Jude, elas são facilmente percebidas, Por exemplo, hoje, uma ordem judicial de bloqueio, ela vigora durante o expediente bancário.
ou seja, vigora até às 17 horas, e sabendo disso, não raramente ocorrem movimentos de recursos após esse horário. Um outro exemplo diz respeito às contas de pagamento, por exemplo, tipo Nubank, que atualmente não são alcançadas pelo Bacenjude. Então, existem algumas razões que indicam efetivamente que é chegado o momento da gente trazer um novo sistema e aprimorar essa sistemática de comunicação ao sistema financeiro nacional. Em face dessas atuais limitações identificadas em vista do atual sistema, que, repito, teve um papel importantíssimo nessas últimas 2 décadas. Ainda bem que tivemos esse sistema, porque sem ele a situação seria efetivamente muito pior. Mas em face dessas limitações, é fácil que os índices de efetividade das ordens judiciais de bloqueio foram muito baixos nos últimos anos, né? Por exemplo, numa média de 2019, um levantamento que nós fizemos aqui na PGFN, 74% das decisões, ou seja, quase 3/4 das decisões judiciais, não levaram ao bloqueio de nenhum valor. E apenas 3% levaram ao bloqueio de todo o valor efetivamente devido. Mas, a despeito disso, ou seja, a despeito dessas limitações, é fato também que o Poder Judiciário trabalhou com muito afinco no ano passado. Essa minha base de dados que apresento agora é de 2019, de se reconhecer esse afinco, trabalho árduo do Poder Judiciário, que expediu 18 milhões de ordens judiciais, que foram incorporadas via Bacenjude e encaminhadas ao sistema financeiro. E em face dessas 18 milhões de ordens judiciais, efetivamente foram bloqueados quase 56 bilhões de reais, dos quais mais de 30 bilhões se transformaram em depósitos judiciais para o pagamento de credores. Ou seja, o que nós da PGFN vislumbramos é um potencial enorme em face desse novo sistema que vai, entre aspas, aposentar o atual sistema do Bacenjude, né? De imediato, além das diversas novidades já mencionadas pelo presidente Toffoli, nós temos algumas outras também. Por exemplo, vamos ter a partir de agora um módulo de quebra de sigilo, que era inexistente, né? É inexistente no sistema atual, passaremos a tê-lo. E também a possibilidade de reiterações automáticas de ordens de bloqueio. Se na primeira vez em que surgiu a ordem, ela foi de alguma forma frustrada. Hoje nós não temos isso. E com esse novo sistema, e a partir das reiterações automáticas de ordens de bloqueio, nós vamos evitar um retrabalho dos próprios magistrados e do Poder Judiciário. E não vão ter que ficar revisitando o sistema para fazer reiteração de comunicação de bloqueios via sistema. E para o futuro, eu acho que a gente ainda pode avançar um pouco mais. A gente já projeta algumas outras novidades que eventualmente podem ser incorporadas. Vou dar só um exemplo aqui. A questão do bloqueio do mesmo valor em várias contas. Assim, se uma determinada decisão judicial ela aponta a necessidade de bloqueio de R$200 mil, pelo atual sistema, isso é encaminhado a todos os bancos nos quais o devedor tem conta. E pode acontecer de haver o mesmo bloqueio em 2, 3, 4 contas diferentes. Então, para o futuro, a partir desse novo sistema, é possível, eventualmente, se evoluir nesse sentido, para se evitar também um bloqueio do mesmo valor da decisão judicial, feito mais de uma vez, perante mais de uma instituição financeira. É importante que a gente traga isso para demonstrar que o interesse da Fazenda Nacional, obviamente, não é o de prejudicar o devedor, não é? Mas é o de que as decisões judiciais tenham a máxima efetividade. Então é isso, assim, em linhas gerais. Eu quero voltar a agradecer o trabalho colaborativo, que eu acho que foi muito bom para o interesse público, esse trabalho colaborativo entre CNJ,
Banco Central e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. A partir desse novo sistema, eu acho que nós vamos dar uma maior efetividade às decisões judiciais e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai conseguir otimizar o trabalho dos magistrados, evitando algum retrabalho. Por isso, eu acho que esse sistema e esse trabalho colaborativo que foi feito entre as nossas 3 instituições, ele claramente atende os interesses da sociedade, atende os interesses do nosso país. Muito obrigado e desejo a todos os senhores que aqui permanecem que tenham um excelente dia de trabalho hoje e amanhã. Com a palavra, o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor presidente do Banco Central do Brasil, ministro Roberto Campos Neto, excelentíssimo doutor Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional, meus caros colegas conselheiros do CNJ, doutora Tânia Rexíglio, Candice Galvão Jobim, Luiz Keppen, Rubens Canuto, doutora Deise Sterling, doutor André Godinho, que aparece agora na minha tela. Presidente, a minha fala é muito singela, muito rápida, de início, somente dizer da minha honra e agradecer mais uma vez a delegação de coordenar o Comitê Gestor dos Cadastros Nacionais, onde pude atuar posteriormente no Comitê Gestor do Bacen-Jude. Nessa condição, tive a oportunidade de interagir no desenvolvimento dessa nova ferramenta com os representantes, como foi bem falado aqui, não só do Poder Judiciário, como também do Banco Central, da Procuradoria da Fazenda Nacional, de entidades fiscalizadoras e representativas das diversas categorias interessadas. Todas as falas foram extremamente exaustivas a respeito desse novo sistema que é lançado hoje, notoriamente um avanço, seja por ser muito mais amplo, muito mais efetivo, integrado ao PJE. Presidente, nós estamos falando aqui de uma expectativa de tempo que se reduz de meses numa ordem judicial para seu efetivo cumprimento, para algumas situações de minutos, através dessa implementação diretamente no sistema PJE. Nós estamos falando de um grande avanço num dos gargalos do Poder Judiciário, inclusive já divulgado no Justiça em Números de 2020, a grande litigiosidade na fase de execução, foi muito bem relatado aqui pelo Procurador da Fazenda Nacional, como ainda é subutilizado esse serviço, o antigo Bacen-Jude, através agora do CIS-Bajude, um pequeno percentual, né, das decisões judiciais que efetivamente foram cumpridas através de bloqueio, e esse pequeno percentual representa a ordem de 30 bilhões de reais, cerca de 30 bilhões de reais, ou seja, a distribuição de renda, a efetividade do Poder Judiciário, cumprimento das decisões judiciais, ou seja, é realmente um marco histórico o lançamento desse CIS-Bajude. Estou convencido de que essa atuação sinérgica dessas instituições trazem para a sociedade brasileira um grande avanço, como eu falei, um produto extremamente eficaz e que cumpre a finalidade maior do Poder Judiciário brasileiro, que é distribuir justiça. Agradeço, por fim, penhoradamente aos juízes auxiliares da presidência, doutora Deise Sterling, doutor Adriano da Silva, pelo dedicado trabalho, e também estendo meus agradecimentos a todos que trabalharam para o desenvolvimento desse novo sistema, certo que a contribuição de cada um foi essencial para a sua viabilização e a possibilidade do lançamento nessa data. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Deise Sterling. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes na mesa, na pessoa do presidente Dias Toffoli, já parabenizando pela iniciativa e empenho na concretização do desenvolvimento de um novo sistema, tem uma árdua tarefa de suceder o Bacen-Jude. Também cumprimento o presidente do Banco Central, o ministro Roberto Campos, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, o Ricardo Soriano, agradecendo imensamente o apoio e a parceria. Nossas equipes somaram esforços, criaram sinergia e têm diuturnamente trabalhado de forma cooperativa e engajada nesse projeto. Só esse trabalho cooperativo que fez com que fosse capaz nós concretizarmos e lançarmos esse sistema nessa data. Cumprimento o conselheiro Marcos Vinícius Jardim, coordenador do Comitê do Sistema Judes, e agradeço o apoio e a confiança em todos nós que estamos envolvidos nesse projeto. Não poderia deixar de registrar, presidente, a gratidão
a participação do juiz auxiliar Richard Paikin, que com sua atuação serena, mas sempre firme, voltada para a melhoria dos serviços judiciários, não mediu esforços para a concretização desse projeto. Como já foi dito, pelo menos desde 2015, o sistema Bacenjude apresentava sinais de esgotamento da sua plataforma e indicava a necessidade de desenvolvimento de um novo sistema com arquitetura mais moderna, que admitisse a integração aos processos eletrônicos, a automatização e a inclusão de novas funcionalidades. Considerando esse cenário, essa atual gestão do Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência do ministro Dias Toffoli, firmou o acordo de cooperação técnica, que já foi falado, entre o CNJ, o Banco Central e o PGFN, como desenvolver um sistema capaz de suceder o Bacenjude. Suceder, ao invés de substituir, para reforçar a continuidade e manter em mente a evolução que representou o Bacenjude na transmissão de ordens judiciais às instituições financeiras. Reconhecer a ação de todos e todos que nos sucederam é o primeiro passo para o êxito em novos projetos. Com satisfação, nós lançamos hoje o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Esse sistema, ele indica como é proveitosa e frutificante uma parceria em que todos são imbuídos com o mesmo espírito público. O Sisbajude foi desenvolvido utilizando uma arquitetura mais moderna que permite sua integração aos processos judiciais eletrônicos, automação e inclusão contínua de novas funcionalidades. Nós temos que lembrar que, em termos de tecnologia de informação, as alterações e as mudanças estão cada vez mais rápidas. Nós precisamos estar preparados para atendê-las. Ele apresenta uma interface mais amigável e um uso intuitivo, buscando uma transição sem grandes percalços entre esses dois sistemas. Nessa primeira versão, que está disponibilizada aos tribunais, ele já apresenta grandes inovações, como foi falado, e é sempre bom nós reforçarmos que a integração ao processo eletrônico, a verificação dos relacionamentos bancários de maneira online e o sistema de afastamento de sigilo bancário. Em breve, avançaremos no desenvolvimento de novas funcionalidades, a exemplo da reiteração de ordem, conhecida como teimosia, a possibilidade de um juiz indicar a data do bloqueio e comandar o desbloqueio automático e inclusão de novos participantes, entre outras funcionalidades. É importante registrar que o CNJ disponibiliza aos tribunais que não utilizam o processo eletrônico, o PJE, a API necessária à integração do Sisbajude aos seus respectivos processos eletrônicos. Temos a certeza que o Sisbajude contribuirá para a redução dos prazos processuais, a maior efetividade da justiça brasileira e seguirá evoluindo, sempre em busca da melhoria e efetividade da prestação jurisdicional. Finalizando, eu agradeço a todos os colaboradores que estão atuando no desenvolvimento do Sisbajude, em especial o juiz Adriano da Silva Araújo, que com seus conhecimentos técnicos na área de TI, desenvolvimento de sistemas, tem sido o coração desse projeto. Ao Dr. João Grogné, da PGFN, pelo empenho incansável e diário para a sua execução. Aos funcionários do Banco Central, Eduardo Vitor Carneiro, de Djalma Arantes, pela dedicação e comprometimento com o sucesso dessa empreitada. Peço a vocês que estendam às suas equipes nossa gratidão e reconhecimento. Todos sabíamos do imenso desafio em desenvolver o sucessor do Bacenjude em um prazo tão exíguo. Essa primeira versão do Sisbajude foi desenvolvida em 6 meses pela Dataprev. Nós tivemos 2 meses para a preparação do plano de trabalho e mais 6 meses de desenvolvimento, superando inclusive as restrições impostas pela pandemia. Atentos ao ensinamento de Albert Einstein, aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã, seguimos aprendendo a lição de sucesso que foi o Bacenjude, trabalhando arduamente para que o Sisbajude atenda novas expectativas de efetividade e eficiência, com esperança, do verbo esperançar e não do esperar, que esse novo sistema evolua de forma contínua em benefício do sistema de justiça. Estamos trabalhando intensamente para isso. Muito obrigada. Agradecemos os pronunciamentos realizados e, em instantes, daremos continuidade à programação.